Nessa aula você vai aprender dinâmica. Eu sou o professor Carlos Mainardi e trago nesse vídeo 5 questões de dinâmica para você. São questões em que nós fazemos a aplicação das leis de Newton e também estudamos força centrípeta. Se você quer realmente ficar bom em física por causa do seu concurso vestibular, concurso público, por causa do Enem, você não pode ficar fazendo apenas resuminhos, tem que resolver questões. E é para isso que eu te convido a vir aqui se preparar todos os dias comigo, porque eu coloco um vídeo de 5 questões comentadas todos os dias para você. E vamos ao vídeo de hoje, vamos ver as nossas questões de dinâmica. Primeira questão. Ao corpo apresentado na figura abaixo, é dada uma velocidade no ponto A, de modo que ele descreve um movimento circular no interior de um anel vertical perfeitamente liso. A força de reação normal do anel sobre o corpo é maior na posição. Então observe, conforme anunciado, nós temos aqui um anel e nós temos um corpo colocado aqui na posição A, de modo que tem uma informação importante nesse problema, que é dado ao corpo na posição A uma velocidade. Bom, uma vez que as forças que atuam seria somente a força-peso, que é sempre igual, nós vamos mostrar, e a força normal, não existe uma outra força que faça com que essa caixa ao longo da subida ela vá ganhar velocidade. Então ela perde velocidade ao longo da subida e ganha velocidade ao longo da descida. Onde nós podemos pensar, por exemplo, a energia, que se ganha energia potencial enquanto a caixa sobe, perdendo energia cinética, e depois a energia potencial novamente é transformada em energia cinética, sendo que aqui nós estaríamos desprezando forças dissipativas como atrito. Mas então é muito importante considerar que nós, uma vez que a velocidade desde o ponto A até o ponto C ela diminui, nós vamos ter a força centrípeta, então, de A até C também diminuindo. Observe aqui, representado o vetor força centrípeta, onde ele é maior em A, depois ele diminui um pouco no ponto E, diminui ainda em D, diminui em C, e ele volta a aumentar no ponto B, porque já estaria ocorrendo uma descida. Observe também que o peso é igual em todos os pontos, porque seria a massa do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade. Agora que nós vemos como funciona o sistema de forças, vamos pensar ainda na força normal. Observe que se a força centrípeta ela aponta sempre para o centro da circunferência, e aqui o peso ele é oposto à força centrípeta, observe que a força centrípeta aponta para o centro por causa da normal. Então, nós temos aqui uma normal que é maior do que o peso. Mas observe que no ponto C, o peso aponta para baixo e a força centrípeta também aponta para baixo, de modo que a força normal é esse pedacinho aqui, que somando o peso com a normal dê a força centrípeta. Bom, nos pontos tanto E quanto ponto B, nós temos necessariamente que a força centrípeta é a própria força normal. E no ponto D também temos aqui a força centrípeta como sendo a força normal. Observe que a força normal ela seria maior, então, no ponto A, que essa força de reação do anel para com o corpo. Então, a resposta correta para esse problema é a letra A. 2 carrinhos da figura abaixo são empurrados por uma força de 24 newtons. Desprezando-se as forças de atrito, a força aplicada no carrinho B em newtons vale, dados, massa do corpo A 3 kg e do corpo B 2 kg. Observe que esse problema é uma aplicação da segunda lei de Newton, em que nós sabemos que força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante que empurra os dois blocos, uma vez que não tem força de atrito, é a força F. A massa seria a massa dos dois blocos somadas, MA mais MB, multiplicado pela aceleração. Observe que aqui, então, quando nós
vamos fazer a substituição. Nós temos a força aplicada 24, a massa de A somada à massa de B é 3 mais 2, que multiplica A. Desse modo, eu tenho aqui 5, que vai passar dividindo 24, e eu encontro uma aceleração de 4,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu quero saber qual é a força que atua sobre o corpo B. Desse modo, observe que a força sobre B, a gente chama de FAB, que seria a força que A exerce sobre B, tá? Que é uma força de contato. Novamente, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante aqui sobre o corpo B é somente a força de contato, FAB. Então, FAB é igual à massa desse corpo, que é 2, vezes a aceleração, que encontramos 4,8. Chegamos aqui numa resposta de 9,6 newtons, o que temos na letra D. Quando o sistema representado na figura é abandonado a partir do repouso, a massa de 3 kg adquire uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado para a direita. As massas da corda e da polia são desprezíveis e não há atrito entre o bloco e a superfície da mesa. O valor da massa M é igual a... Então, observe aqui, nesse sistema, nós temos aqui um corpo de 3 kg sobre a mesa e nós temos, preso a ele, passando aqui pela polia, um corpo suspenso de massa M, e nós devemos descobrir essa massa M. Aqui, né, nós vamos aplicar novamente a segunda lei de Newton, de modo que nós temos que força resultante é a massa vezes a aceleração, e observe que esse sistema é movido por causa do corpo suspenso. Então, quer dizer, qual é a força resultante? É o peso do corpo suspenso. Desse modo, nós podemos dizer que peso é igual à soma das massas dos dois corpos vezes a aceleração. Aqui, nós temos então que o peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, que nós podemos usar 10. Então, nós temos m vezes 10, a soma das massas, uma é conhecida 3, a outra desconhecida m, e a aceleração foi dada como 1 metro por segundo ao quadrado. Desse modo, observe que eu tenho 10m e eu posso passar m para o lado esquerdo. Então, eu tenho 10m menos m igual a 3. Assim, desse modo, observe que m é 3 sobre 9 e, fazendo a divisão, 0,33 kg, a resposta correta é a letra B. Um automóvel de massa 740 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio 20 metros com uma velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é... Temos aqui, então, um caso de força centrípeta, aplicação de força centrípeta. Observe que aqui, então, atuando sobre o veículo, uma vez que ele está dentro dessa depressão, a força resultante sobre ele seria a força centrípeta que aponta para o centro da circunferência. Porém, essa força centrípeta é resultado da interação de outras duas forças sobre o veículo. Uma é a força-peso, que é vertical para baixo, mas como a força centrípeta é que aponta para o centro, nós temos aqui a força normal que supera a força-peso. E, portanto, nós temos aqui a força normal. Observe que se eu pego a força normal e eu subtraio da força-peso, eu tenho nessa diferença entre a normal e peso a força centrípeta. Agora, lembramos que força centrípeta seria a normal menos o peso, porque são forças contrárias, e a normal está apontando na mesma direção da força centrípeta, então normal menos peso. Mas sabemos que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Nós, então, combinamos essas duas equações, e nessa combinação nós passamos a ter, então, que mv ao quadrado sobre r igual a normal menos peso. Observe aqui que nós temos que a massa precisa ser somada, 740 com 60. Isso vai dar 800. A velocidade também não pode ser usada em quilômetros por hora, tem que ser metros por segundo no sistema internacional. Dividindo por 3,6, teremos 20 metros por segundo de velocidade, e o raio 20 metros está ok. Isto é, então, 800 vezes a velocidade 20 ao quadrado, divididos por 20, que é igual a normal menos. Aqui eu representei ainda a soma das massas, 740 do carro mais 60 do motorista, vezes a aceleração da gravidade 10. Observe que 20 ao quadrado é 400, divididos por 20 vai ficar 20, que multiplica 800, então nós temos 16.000. Aqui 800 vezes 10, 8.000, por isso normal menos 8.000.
E observe que 8.000, quando passa somado a 16.000, é 24.000, que é igual a 24 kN, resposta na letra C. Em uma torneira gotejante, as gotas caem quando o diâmetro atinge o valor limiar de 5 milímetros. Nessa situação, considerando que as gotas possuem forma esférica, o valor máximo da força devido à tensão superficial em newtons que mantém a gota presa à torneira é. Então, nesse problema, vamos considerar uma torneira e nós temos a gota na hora que ela alcança, aqui, né, apesar de não parecer a forma esférica, tá? Nós temos que ela está com esse diâmetro, nesse limiar de 5 milímetros. Aqui, apesar do desenho não ser, vamos considerar essa forma esférica, como citada aqui no texto. Bom, quando a gota está nesse limiar de se desprender da torneira, então nós temos, atuando a força peso verticalmente para baixo, e a força de tensão aqui, superficial, entre a torneira e a própria gota, que ela tem que ser, no caso, para cima, para se contrapor à força-peso. E nesse limiar, essas duas forças são iguais. Bom, nesse momento, então, nós podemos considerar que essa força de tensão é igual ao peso. Porém, sabemos que peso é massa vezes aceleração da gravidade. E, desse modo, nós lembramos que o problema ele não apresenta massa, mas sabemos que densidade é massa sobre volume. E sabemos também que o volume de uma esfera é 4πr² dividido por 3. Observe que da combinação dessas duas equações, nós podemos passar a escrever que a tensão superficial é a densidade vezes o volume. Observe que aqui seria a massa, passamos o volume multiplicando a densidade vezes a aceleração da gravidade. E eu substituo o volume por 4πr³ sobre 3. Então, ficamos que a tensão é densidade, 4πr³ sobre 3 vezes a aceleração da gravidade. Desse modo, substituindo, nós temos então densidade 10 ao cubo, 4 vezes π, vezes 2,5 10 a menos 3. Observe que o diâmetro é 5 milímetros, mas a gente precisa do raio, que seria 2,5 milímetros, transformado aqui em metros, 2,5 10 a menos 3 metros, que fica elevado ao cubo, multiplicado aqui pela aceleração da gravidade, que é 10. Observe que aqui é ainda dividido por 3, que faz parte da equação do volume de uma esfera. Desse modo, observe que ainda podemos fazer uma simplificação com um pouco de boa vontade entre π, que é 3,14, com o 3. E aqui nós passamos a ter, então, o seguinte: 10 ao cubo, que multiplica 4, 2,5 elevado ao cubo é 15.625, 10 a menos 3 elevado ao cubo é 10 a menos 9, multiplicado por 10. Sendo assim, fazemos o produto, 4, que multiplica 15.625, e achamos 62,5. Observe que 10 ao cubo com 10 é 10 à quarta, com 10 a menos 9, repetimos a base, somamos os expoentes, 10 a menos 5, e dando uma ajustadinha para bater com a resposta, nós temos que essa tensão superficial é 6,25, 10 a menos 4 newtons, o que vemos na letra B. E você viu então a resolução de 5 questões de dinâmica. São questões importantíssimas para quem quer ir bem no vestibular, no Enem, concurso público. E você gostou do nosso vídeo? Então dá um like para nós, porque isso aí ajuda bastante o canal. E não se esqueça, todos os dias tem um vídeo de questões resolvidas aqui, e eu fico te esperando então no próximo vídeo.